pessoal, hoje nós vamos estrear nosso programa aqui na UTV e vamos estrear com chave de ouro. Hoje a nossa primeira convidada é a doutora Renata Giudice, nutricionista, professora da FMU na cadeira de nutrição e, acima de qualquer coisa, vai abordar o assunto da gastronomia funcional, com muita propriedade e com receitas bem interessantes. Então, muito bem. Dando início a essa receita maravilhosa, que com certeza vai nos agradar bastante, explicar bastante. Então, Renata, eu gostaria de lhe perguntar o que realmente envolve a nutrição funcional. Então, na verdade, a nutrição, gastronomia funcional, ela é uma estratégia, né, que existe já há bastante tempo e que hoje tem sido bem melhorada, né, aprimorada para várias técnicas. Então, a gente tenta usar os recursos da gastronomia para tentar compor receitas saudáveis que possam atender um determinado público. O público que eu trabalho mais é um público de alimentação de baixo carboidrato, de baixo índice glicêmico. Então, esse pão que eu vou realizar primeiro é um pão de farinha de amêndoas e farinha de berinjela, e o objetivo dele é não ter nenhum tipo de farinha que gere produção de insulina. Então, ele não tem uma quantidade considerável de carboidratos. E claro que cada um desses ingredientes ele tem também uma funcionalidade especial. Então, conforme a gente for montando, a gente vai explicando, né, como funciona. Primeiro, agradecer o convite, né, de poder estar aqui e falar um pouquinho dessas coisas. Então, essa receita, ela traz 3 ovos. O ovo ele esteve muito tempo no banco dos réus, né? Agora ele tá muito bem obrigado, na verdade, né? Nas mídias. E momentaneamente, hoje se discute muito, agora são as gorduras, né? Exatamente. Então hoje a gente sabe que, de acordo com a linha low carb, você não precisa ter medo da gordura natural dos alimentos. Então o colesterol que está presente no ovo, de acordo com essas novas ideias aí da dieta de baixo carboidrato, são gorduras saudáveis, né? O ovo, ele tem carotenoides, né? Que é um produto super importante. Então, hoje o ovo, ele tá bem, né? Então a gente vai usar ele sem o menor problema aqui, tá? Então, por que eu vou bater os ovos com água? Porque todos esses pães low carb, geralmente a reclamação que as pessoas que consomem acabam fazendo é que muitas vezes esses pães ficam com gosto de ovo. Esse pão que eu faço, ele não fica com gosto de ovo porque os ovos eles são batidos com água, tá? Então a gente coloca 3 ovos e mais ou menos aí 3/4 de xícara de água e deixa batendo, porque isso diminui bastante o cheiro de ovo. Você disse, né, com relação ao ovo, em bater o ovo, colocá-lo e que ele vai ajudar na receita, digamos assim. Isso. Então, o que eu queria te perguntar, por que todas as farinhas, pelo menos as mais comuns, né, utilizadas, se diferenciam dessas farinhas que você vai se utilizar na receita? Então, é porque essas farinhas, elas não têm praticamente carboidratos, né? Então, o que é o carboidrato? É o amido. Então, por exemplo, a farinha de trigo, farinha de arroz, fécula de batata, todas essas farinhas que têm amido, elas têm um carboidrato disponível. Então, esse carboidrato, ele entra no seu sangue e produz insulina. Então, a produção de insulina que gera ganho de peso. Essas farinhas, elas não fazem esse pico de insulina, tá? Existe alguma conotação, ou vamos dizer assim, uma diferenciação, vamos chamar assim? É uma receita que nós podemos dizer que não é uma receita de um valor acessível, tá? Olha, mais ou menos. Na verdade, assim, o que é caro nessa receita é a farinha de amêndoa, só que você pode trocar, por exemplo, por farinha de amendoim, um amendoim tostado um pouquinho, né, e triturado. A farinha de berinjela é uma farinha extremamente barata, tá? Então é uma farinha que você consegue encontrar com muita facilidade. O psyllium, que é uma fibra solúvel, tá, que a gente vai usar, eu até coloquei um potinho aqui, já hidratado, porque vocês conseguem visualizar que ela interage com a água e forma um
um gel. É essa fibra aqui que melhora a textura. Então, isso aqui, às vezes, se a pessoa vai numa região do Brasil que não tem, ela pode usar outras coisas para melhorar a textura. Ela pode usar, por exemplo, a linhaça ou a chia, que são bem mais baratas. E faria a mesma função? Faria a muda mesma função. Não. É que assim, se você utilizar o psyllium, você vai perceber que a textura fica melhor. Psyllium à base de? Então, vem o psyllium, ele vende em casas de produtos naturais. E ele tá? vem do quê? Original? Ele é uma fibra solúvel extraída de folhagens, enfim, tá? Ok, legal. Então, a gente vai colocar a farinha de berinjela, tá? É uma xícara, 3/4 de xícara mais ou menos. A farinha de amêndoas é uma xícara inteira, tá? A gente vai colocar o psyllium, porque ele já tem bastante líquido na receita, né? Do ovo, da água, ele vai hidratando. Então a gente pode misturar. É uma receita fácil. Muito fácil, vocês vão ver o tempo que ela demora, é nada, assim, muito rápido mesmo. O sabor? O sabor ele fica bem interessante pela farinha de berinjela. Tá? Agora eu sempre falo isso para os meus pacientes, não adianta você buscar numa receita low carb a mesma referência de pão que você tem de um pão branco. Tá? Eu acho assim, ele fica bem agradável, o aroma dele fica interessante, a textura... Fica próximo do integral? Fica bem próximo do integral, exatamente. Na verdade, a berinjela, como ela tem flavonoides, né, ela dá uma coloração mais escura, mas é ela que garante um sabor bem interessante. Então, eu acho que vale muito a pena você experimentar sem ter expectativa de um pão branco. Né? É muito parecido com um pão integral mesmo. Renata, me diz uma coisa. Nós tivemos, a cada tempo, a cada época, nós temos algumas modificações que o homem acaba fazendo, ou acaba divulgando, ou acaba criando. Eu te pergunto o seguinte, já passamos estamos passando, né, pelos produtos com a farinha integral. Sim. Né? Eu te pergunto, a bola da vez passará a ser essas farinhas? Olha, aí? já está sendo essas farinhas, porque hoje a gente tem algumas informações a mais. Durante muitos anos a gordura esteve na mira aí dos médicos. Hoje a gente sabe que o carboidrato que acaba tendo uma relevância maior nas doenças crônicas, no acúmulo de gordura abdominal ou central. Então, quando você pensa numa farinha que te proporciona uma receita agradável e não produz insulina no seu corpo, não faz picos de insulina. A insulina, ela faz o quê? Ela abre a porta da célula para o açúcar entrar. Então você nunca acessa o seu estoque de gordura quando a insulina está alta. Então você gera ganho de peso na região abdominal. Então, de repente, essas farinhas, elas são alternativas para pessoas que querem ter uma alimentação agradável, mas que não querem ganhar peso. Então, com certeza, quem quiser investir nesse terreno vai ter muito sucesso. Né? Então, a gente realmente conta com a preocupação de pessoas que têm técnica gastronômica tal, que possam desenvolver, por exemplo, salgados, enfim, com esses tipos de farinhas. Nós pensamos, inclusive, já nessa oportunidade, entendeu? A gente fica muito feliz, né? Como nutricionista clínica, realmente a gente fala, é muito difícil para o paciente encontrar coisas prontas da linha low carb. Né? Então, se a gente tiver realmente pessoas que queiram investir nesse tipo de abordagem, a gente sabe que o terreno é muito vasto. Hoje existem grupos de mídias sociais, de low carb, grupos que realmente atuam nessa área, então é importante. Eu vou usar aqui 4 colheres de sopa de azeite de oliva. Você pode usar essa dieta, ela também não faz nenhum tipo de restrição à manteiga, tá? Então, eu gosto de azeite porque, até pela minha formação, o azeite ele é um consenso, é uma gordura monoinsaturada, é antioxidante, então eu acho que ele é mais viável. Perfeito. Tá? Ele também aromatiza a receita. O sal, eu peço até para quem estiver fazendo a receita depois, tomar bastante cuidado, porque assim, o sal em excesso nessa receita, ele não fica gostoso. Então a gente coloca bem pouquinho mesmo, é como se fosse... uma colherinha dessa bem rasa mesmo. Às vezes os pacientes comentam, ficou muito salgado. Então coloca bem pouquinho, se for o caso você prova e coloca mais. Sal tá? comum, não precisa nada Sal light, comum, nada não, light. não precisa. Tá, assim, pode colocar comum. Eu também gosto de colocar um pouquinho de pimenta, né? Um pouquinho de pimenta do reino.
moída. Quem gosta também de colocar algum tipo de erva aromática, fica muito gostoso. Deve servir como patê, ficaria fantástico. Ficaria fantástico. E essa harmonização da farinha, fica bem gostoso. Do azeite, eu acredito que dê realmente um up legal. Dá sim, fica bem gostoso. O fermento, gente, é o fermento convencional de bolo, tá? Você pode até fazer com fermento biológico, aí você vai precisar fazer uma fermentação antes com açúcar e depois você mistura. Como é uma receita muito fácil, acho que era o objetivo aqui de vocês, eu trouxe na versão com fermento convencional, fermento em pó. É uma colher de sopa rasa, tá? A nossa vontade, na realidade, é estarmos aqui passando nesse nosso programa as maiores oportunidades dos esclarecimentos, entendeu, Renata? De tudo aquilo que é novo. Exatamente. Mas novo voltado para a alimentação saudável. Né? Exatamente. Que possa trazer, porque um pão desse tem qualidade, né? Tem qualidade nutricional, então é importante. Então, olha, a massinha ela fica mais ou menos com essa textura, tá? Aqui. Eu trouxe uma forminha pequena, até se alguém quiser comercializar o produto, claro que você pode fazer em outro tipo de forma, mas o tamanho desse pão é essa forminha aqui, tá? O tempo dele, depois de olha, pronto, tem que tomar cuidado. A vida útil, vamos dizer assim. Então, geralmente os pães low carb, eles são bem perecíveis, então é importante você conservar na geladeira a partir do primeiro dia que você fizer, tá? E dura mais ou menos aí de 3 a 5 dias. Claro que em geral você vai consumir antes, porque ele é muito gostoso. E congelamento normal, né? Eu acho que para quem pretende comercializar, eu só sugiro que a pessoa não deixe o pão em temperatura ambiente, porque como ele não tem açúcar, ele não tem uma conservação natural, tá? Então... Você disse low carb. Low carb, tá? Para quem segue a linha low carb, que é a linha de baixo carboidrato. Ok. Tá? Te ajudo. E eu trouxe também a semente de girassol já salgadinha, ela fica muito gostosa, você pode até misturar na massa. Eu coloco por cima porque eu acho que ela dá uma decorada e também fica bem agradável assim na hora de morder. É bem gostosinho, você pode... É uma receita realmente simples, é rápida. muito simples. As pessoas, às vezes, os pacientes falam, mas eu não sei fazer nada. Gente, é muito simples, assim, não tem dificuldade nenhuma. Renata, o que diferencia a gastronomia funcional da orgânica? Que hoje em dia também tudo é orgânico. Então, a orgânica, ela é uma gastronomia livre de agrotóxicos, de pesticidas, né? Então, assim, claro que isso é muito interessante, porque imagina assim, por exemplo, o morango, ele é o campeão de agrotóxicos, Sim. né? Então, imagina, ele tem vários antioxidantes, várias substâncias saudáveis, só que ele tem agrotóxicos. Se você puder combinar uma gastronomia funcional e orgânica, é muito melhor, Sim. né? Porque você troca 6 por meia dúzia, você tem a funcionalidade, mas de contrapartida você tem um alto teor de agrotóxicos. Então, é importante você combinar as duas coisas, tá bom? Legal. Então, a gente vai colocar no forno, a partir de 25 minutos de forno você já precisa ficar bem atento, tá? Ele fica com uma coloração mais escurinha, é legal você testar o ponto com garfo, porque ele é muito rápido, tá? Então nós vamos pro forno e nós aproveitamos, vamos aos comerciais e voltamos na sequência. Voltando com o nosso programa de estreia, recebendo hoje com muita satisfação a nutricionista há mais de 20 anos, professora da FMU, um conhecimento vasto dentro da gastronomia funcional, a doutora Renata Giudice. E Renata, então a gente vai agora apresentar aí essa primeira receita, esse pão. A gente espera que ficou vocês tão bonito, gostem. né? Com certeza deve estar muito saboroso, muito gostoso. Então, ó, ele cresce bastante. Muito bonito, bacana, bacana. Vou colocar no pratinho aqui pra gente cortar. A característica do nosso programa, Renata, é justamente essa coisa é o papo na cozinha, né? De papo na cozinha, Com certeza. Uma coisa bem solta, bem descontraída, um diferencial não que a gente julgue
errada importante os outros que as tipos de pessoas vão fazer programa, em mas casa, a gente quer né? isso. Então a pessoa fica bem à vontade para ele ir acompanhando em casa. Então, ó, se a gente cortar... Eu vou comer meu cafezinho aqui. Aí, ó, as fatias dele, tá? Ele Legal, fica bem legal. parecidinho com um pão integral. E aí eu trouxe uma ideia de pastinha. Ontem eu fiz uma geleia de morango com especiarias, né? Então a gente colocou o limão, é bem simples. Pega uma caixa de morango, coloca o limão, coloca pimenta do reino e canela, o adoçante. Eu uso sempre o adoçante à base de sucralose, de qualquer marca. E aí é a gosto, né? Eu coloquei 60 gotas, porque eu acho que geleia tem que ser bem docinha, ela fica ácida. E aí eu pensei numa ideia de misturar um pouquinho dessa geleia com o cream cheese. Bacana, tá? Legal. Então a gente faz uma Muito pastinha. Legal. O tomate ele tem licopeno, né? Uma substância que ajuda a prevenir o câncer de próstata, é bem conhecido já para essa função. Então aí realmente é só misturar com o cream cheese. Fica gostoso, hein? Fica. É Essa coisa coisa bem do de docinho, criança, né? Docinho É o requeijão com salzinho. geleia, né? Exatamente. Então não tem como não... Porque às vezes você ter um acompanhamento mais atrativo para esses pães funcionais, isso melhora também, né, a aceitação, o conceito. Eu acho que facilita a reeducação, com certeza, assim, com certeza, infantil, né? com certeza. Porque o que pega é aquilo, né? Eles querem não é um colorida. produto ultraprocessado, não tem nenhum tipo de corante artificial, né? O licopeno ele é antioxidante, então é bem atrativo mesmo. Nos nossos salgados lá na fábrica da Dutti, eu nunca fui adepto, nunca permiti o uso de condimentos, sabe? Eu sempre fui contrário a isso. Até mesmo a pimenta do reino. Hoje eu aceito um pouco mais por ter entendido. Porque ela tem algumas propriedades benéficas, né? Uma nutricionista, uma colega sua que me passou essas informações, então eu acabei aceitando um pouco mais a coisa. Porque tem muita gente também que não pode. Mas tudo vai da quantidade que você utiliza. Vai da quantidade, é bem pouquinho e também é facultativo, né? Exatamente. Então vamos passar, olha, ele fica bem... Até puro isso aqui é uma delícia. É bonito, tem uma característica bacana. Então você vê que o psyllium, ele melhora a textura, porque esse pão não tem glúten, então obviamente que ele não vai ter a mesma elasticidade de um pão com trigo. Então o psyllium, vocês podem reparar, é antes e depois. Se você usa pela primeira vez, vale a pena fazer um investimentozinho, porque a quantidade que vai é muito pequena, tá? Bacana. Tá? Então a ideiazinha dele é essa, tá? Depois você vai querer eu vou experimentar já. Bacana. E é essa a ideia. A Renata vai nos apresentar, logo na sequência, mais uma receita. E vamos a mais um comercial e a gente volta já já. Nós voltamos então no nosso programa de Papo na Cozinha. Hoje, realmente, muita satisfação em estarmos iniciando o nosso programa aqui na UTV com essa entrevista fantástica, com esse bate-papo bem descontraído com a doutora Renata Gildes. Eu que agradeço a oportunidade, muito gostoso estar aqui com vocês. A gente vai fazer a degustação do primeiro prato, da primeira receita que ela fez, que é esse pão que ficou fantástico. Eu dei uma bocadinha nesse patezinho. Gente, realmente, não é enfeitar o pavão, não. É a verdade. Delicioso. Até já pensei numa receita. Você essa comentou, sua geleia nesse bem patezinho. curiosa. Vou fazer esse creme. E continua sendo low carb. Exatamente, camarão, vai continuar com um camarão. Um camarãozinho bem assadinho, com esse creme por cima. Deve experimentar vai ficar esse camarão aí. Será convidada para isso. Que legal. E vamos apresentar para vocês esse camarão também com esse patê da doutora, tá? Então, eu vou fazer a iogurtina low carb, tá? É uma receita que eu faço todos os dias na minha casa, que não acabou, eu faço de novo. É uma receita que tem muita aceitação pelos nossos pacientes. Só queria salientar, low carb, para quem está
começando a ver o nosso programa agora. Isso. Ela já explicou, mas vai dizer novamente. Então, a linha low carb é uma linha de baixo carboidrato. Então, o produto ele não tem açúcares disponíveis ou amido. Então, ele não tem um impacto na produção de insulina. A insulina é a grande chave do ganho de peso hoje. Então, ele mantém os seus níveis de glicose sanguínea mais básicos, né? E ele ajuda na perda de peso. Então vocês vão perceber que não existe um problema quanto a gorduras naturais dos alimentos. Aqui o problema é realmente tentar controlar o carboidrato. Então essa receita, ela leva o creme de leite. Esse aqui eu escolhi um creme de leite leve, mas não tem necessidade, tá? Então você pode colocar tanto no liquidificador quanto no mixer. Fica ótimo. Aqui é um potinho de um iogurte que tem em todos os mercados, que ele tem apenas 5 gramas de carboidrato, ele não tem açúcar, então você precisa ler. Aliás, hoje é um desafio realmente a questão da rotulagem, porque é muito pequenininha a letra, mas depois se alguém precisar a gente manda inbox, enfim, né? Alguma coisa também assim. Que hoje, né, há de se comentar que a preocupação da Anvisa também com essa coisa dos rótulos. Com certeza, tá tendo uma campanha muito legal chamada rotulagem adequada, né? Então, assim, isso tem facilitado muito a vida. Aqui eu coloquei meio saquinho de gelatina sem sabor hidratada, tá? Então, por exemplo, se a pessoa não quer utilizar a gelatina de origem animal, ela pode usar agar, também não tem problema. Até pro vegano, né? Mas sim, aí eu teria que usar o leite de coco. O leite de coco. Tá? O leite de coco. Aqui é um pouquinho de essência de baunilha. E aqui eu trouxe uma biomassa de banana verde para melhorar realmente a qualidade nutricional, né? Que é um amido resistente, é uma fibra, isso vai também retardando a liberação. Essa biomassa já pronta ou você fez? Não, esse aqui foi um aluno que fez pra gente. Legal. Tá, então, não sei se vocês sabem como faz a biomassa. A biomassa você pega a banana verde, não pode ser aclimatada, tem que ser verde mesmo. Coloca numa panela de pressão, cobre com água. Quando pegar a pressão, você aguarda 8 minutos. E aí, assim que você conseguir, você retira e processa no liquidificador. Isso é uma biomassa. Com casca, sem casca? Sem casca. Okay. Tem a biomassa com casca, mas ela não fica com um sabor tão neutro. Tá? Então, essa aqui, só para realmente melhorar a qualidade do nutricional, eu vou colocar um pouquinho da biomassa, ela ainda tá um pouquinho congelada, tá? Colocar 2 colheres aqui. Parece doce de leite, né? Parece, mas ela não tem sabor nenhum, ela é totalmente neutra. A questão do sabor doce, eu vou colocar mais ou menos 30 gotas de adoçante de sucralose, só que aí é a gosto de cada um, né? Tem pessoas que preferem um pouquinho mais neutro. Bom, se fosse pra mim, eu já despejava metade do tubo. Daquela esguichada, né? Os pacientes, eles gostam também de fazer isso. A sucralose, não tem problema você colocar uma quantidade maior, porque ela não deixa gosto residual. Já o sacarina ciclamato, já é um produto que ele deixa um residual amargo, então a gente realmente não recomenda. Esse também, Renata, uma hora eu acho que seria possível a gente estar batendo uma bolinha a respeito desse assunto. Dos vários adoçantes, né? Tem o xilitol, tem a sucralose, tem o aspartame, alguns podem ser culinários, outros não. Fala-se daquela coisa de cancerígeno, de não sei o quê. Isso. Enfim, isso desde a faculdade que se fala e sempre isso. vai voltando, né? Sempre, isso vai voltando sempre. Mas é um assunto interessante, é um assunto bacana de se tratar. Não, estou à disposição. Então, a gente bate. Aí a gente coloca aqui. Existe assim um embasamento mais lógico da gastronomia funcional ou é mais um conceito? O que Então, a gastronomia funcional, se você pensar, ela evoluiu do conceito de alimentação funcional, né? Um conceito que começou lá na década de 80 no Japão, porque os japoneses
são um povo extremamente longevo, né? Eles começaram a se preocupar com isso, com essa necessidade de obter longevidade com qualidade de vida, e eles buscaram conhecer um pouquinho mais essas propriedades nutracêuticas dos alimentos. Então, a gastronomia funcional ela é uma evolução, né? Hoje a gente também existe a gastronomia hospitalar, né? Que também é um conceito a partir do ano 2000, então hoje está tudo muito linkado, né? Hoje não é mais aceitável você ter um alimento simplesmente gostoso, mas recheado de ingredientes pouco saudáveis. Hoje é legal você ter um ingrediente natural, um ingrediente de qualidade, associado também ao sabor e o aroma, né? A questão sensorial. Você não acha, Renata, que as indústrias, vamos chamar assim, os grandes produtores industriais de alimentos, né? Eles não pecam no início ou no lançamento de algum produto modificado, digamos assim, funcional, como aconteceu com o integral. A farinha integral, no início, você fazia qualquer coisa com ela, você sentia um sabor diferente, que fazia com que houvesse a restrição. Exatamente. Né? É porque, na verdade, os atributos dos alimentos convencionais, por exemplo, sal, açúcar e gordura, são milagrosos, né? Então, quando você tira, eu acho que talvez aqui no Brasil, infelizmente, falte pesquisa e desenvolvimento, né? Você realmente incentivar, às vezes, aquele pequeno produtor tal, a poder proporcionar isso. Então, realmente, eu acho que hoje com as redes sociais o espaço aumentou muito. Qualquer pessoa pode produzir uma receita e ter espaço para comercializar. E o paciente que é o grande, né, assim, a grande vantagem em relação a isso. Você tem uma isso. clínica Na verdade, eu tenho um consultório, né, na Zona Leste, na Vila Carrão. Eu atendo em outros lugares também. E o meu público é basicamente o público metabólico, né, obesidade, diabetes, colesterol. Também atendo pessoas que fazem atividade física, praticantes, atletas, enfim. Mas o foco realmente é o que eu gosto, né? O paciente mais metabólico mesmo. Perda de peso, melhora de parâmetros de síndrome metabólica, é muito gostoso aí. Vou abusar de você, da bondade e do seu conhecimento. E travo aqui, se você topar, o seguinte. Vou fazer, por você me orientando, alguns pratos, algumas receitas, para ver o quanto eu vou perder de peso. Olha, se você começar com esse pão e com essa iogurtina, você vai ver, assim, baixou o carboidrato, a perda de peso ela é assim instantânea, é muito rápido. Você vai ver, você vai ficar magro. Bacana, legal. Bom, e só pra gente finalizar, eu pensei numa calda de frutas vermelhas, porque como o tema é nutrição funcional, né, a gente trouxe algumas frutas vermelhas. Essas frutas vermelhas, elas são low carb, tá? Por isso que eu optei por isso, porque é a minha linha de trabalho. Então a framboesa, o mirtilo, o cranberry, são frutas que têm flavonoides, são substâncias com alto poder antioxidante, alto poder anti-envelhecimento. O cranberry, ele tem uma vantagem muito interessante, principalmente para mulheres grávidas, porque ele acaba diminuindo a chance de ter infecção urinária, né, na gravidez. A infecção urinária na gravidez é a maior causa de parto prematuro, e o cranberry ele já é conhecido desde a época dos índios americanos, e ele realmente impede que a bactéria da infecção se aloje no sistema urinário, tá? Só vou te ajudar porque aqui tá... já estava ligado, já estava regulado, né? tá? Muito bem. Fique à vontade. Bom, então agora a gente vai colocar algumas frutinhas vermelhas, tá? Pode colocar misturado mesmo, enfim. Até por uma limitação de tempo, né? Você pode fazer na consistência que você quiser, tá? Não tem nada muito formalizado. A quantidade de adoçante também é mais ou menos a mesma, né? Como as frutas são bem ácidas, você pode colocar em torno de 50 gotinhas de adoçante. O limão, né? Um suquinho de limão também. 2 colheres de sopa de suco de limão. Eu gosto de colocar sempre um pouquinho de pimenta, bem pouquinho, e um pouquinho de canela. Pode pôr cravo em pó também, mas isso sou eu que gosto dessa ideia aqui. Dá pra se imaginando, né? Dá pra ir criando, né? Sim, é bem tranquilo. Então aí você vai deixando apurar um pouquinho. Ok.
E aí você vai vendo qual é a consistência que você quer dessas frutas vermelhas. O ideal é que elas não desmanchem, né? Porque isso preserva a fibra também. E aí quando ela esfriar, você coloca em cima da iogurtina. Claro que assim, essa iogurtina ela também é base para o mousse, né? Mousse de limão, mousse de maracujá, mousse de frutas vermelhas. Mas a minha preferência particular é realmente ele branquinho e a calda por cima. Tá? Então até por uma questão de tempo, né? Sim. Acho que a gente pode... E o interessante, se você preferir usar um adoçante culinário também, um adoçante em pó culinário ótimo, um adoçante legal xilitol, mas acho que é legal a gente abordar isso numa outra oportunidade, porque o tema é bem vasto, bem amplo, né? Bem tem amplo. Muita possibilidade de se travar uma abertura de conversa. Assim, tem isso. muito preconceito com adoçante, né? Eu acho que assim, as pessoas até por desconhecimento, elas acabam muitas vezes não utilizando e assim, é um recurso interessante, né? Então acho que vale a pena sim. Olha, ela fica com uma cor bem bonita, né? Vou mostrar aqui nesta câmera aqui. O foco fica bem mais interessante. Dá uma Pode olhada, baixar um pouquinho. tá? Aí, legal. Então assim, dá pra apurar mais? Dá pra apurar mais. Aí é a gosto de vocês, mas eu gosto das frutinhas mais inteiras. Na verdade é mais pra hidratar o cranberry, que ele é uma fruta desidratada. As outras estavam congeladas, né, in natura, tá? E aí a gente tem um mais prontinho aqui. Legal. Tá? Esse aqui vai endurecer, mas a gente trouxe um já finalizado, né? Senão ela iria afundar aqui na iogurtina. Tá? Então ela fica com uma consistência de um mousse mesmo. E aí a gente pode colocar Olha aí que bonito. essas frutinhas por cima. É uma sobremesa que você pode levar na casa de familiares, que as pessoas elas vão consumir sem ter a menor ideia que é uma sobremesa com adoçante. Perfeito. Tá? Então é bem interessante. Nossa, fica aqui. bonito, hein? Fica com brilho, né? Muito legal. Então é Gente, isso. nós temos aqui mais que agradecer a presença da doutora Renata Giudice, nutricionista, uma pessoa de vasto conhecimento dentro da área da gastronomia funcional e de que nos agradou demais tê-la em nosso programa de estreia, podendo discorrer sobre esses assuntos que foram colocados, essas receitas que foram apresentadas com muita simples, propriedade. né? Muito obrigado mesmo. Regina, eu que agradeço, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite de participar dessa primeira oportunidade aqui com vocês e poder numa próxima também estar com vocês de novo. Legal. Então, muito obrigada. O prazer é nosso. Gente, a gente fica por aqui. Renata, então, nós deixamos aqui a degustação para o final. Boa hora. Realmente vamos degustar, primeiramente, esse pão com o patezinho. Isso. Que a Renata fez, que com certeza, olha a maciez, né? Uma delícia. É o psyllium, né? Que ele acaba... Não vou entrar debaixo da mesa. E vamos aproveitar aqui, ó. Esta outra delícia. Aí fica a critério, né? Se a pessoa quer a calda quente ou não. Mas eu acredito que também fica bem em contraste, né? Gostoso. Fica bem interessante. Nossa, é fantástico esse pão. É diferente, né? Muito gostoso. Fica bem interessante, assim. Eu acho que às vezes as pessoas acabam perdendo a oportunidade de experimentar, levar na casa das pessoas, né? Com Essa evolução que existe, né, do paladar, do paladar, eu acho exatamente. que é uma coisa muito interessante. É aumentar o seu repertório alimentar, né? Então... Muito gostoso, muito. Para quem fizer e saborear, vai verdadeiramente constatar. a farinha de berinjela ela é muito interessante, acentuado, né? que dá, fantástico, muito bom. Gostosinho. Eu vou experimentar um pouquinho dessa iogurtina, né? Isso, essa aí eu gosto muito dessa sobremesa, assim. Um mousse. É o mousse. É o mousse. Um mousse, fantástico.
Doutora Renata, bacana, valeu. Eu acho que como nosso primeiro programa, como estreia, nós estreamos com chave de ouro, com a sua presença, obrigada, eu com a agradeço sua muito a sabedoria e oportunidade. com o seu conhecimento. Espero poder contribuir de outras maneiras aí com vocês e mandar um abraço também para o meu pessoal da minha página do Facebook, o pessoal que me acompanha, que já até divulguei o programa, acredito que vários vão participar da página de vocês também. O importante é que a gente realmente estreamos passando informações com pessoas que têm verdadeiramente conhecimento. Muito obrigado a todos e voltamos daqui a pouco com uma outra entrevista interessante também. Bom, gente, então a nova etapa do nosso programa, mudando completamente o assunto, o nosso programa vai ter essa característica, de essa diversificação de assuntos. E nessa segunda parte, vamos chamar assim, do nosso programa, nós temos a satisfação de trazermos um empresário que atua na área de adegas climatizadas. Um assunto também muito interessante, o mercado brasileiro cresceu muito nos últimos anos e é com o Joshua, que é o proprietário da Joshua Adegas Climatizadas, que a gente vai conversar agora. Tudo bem, Joshua? Tudo bem, e aí? Tudo bom. Nós trouxemos você aqui, o Joshua gosta muito de conversar, como todo mineiro, né? Bom mineiro, gosta de um bom papo, tem muita história para conversar e muita experiência dentro desse segmento. Você me diz uma coisa, digamos que de uns 8 anos para cá, eu acredito, o vinho, essa procura, a vontade, o conhecimento com o vinho foi uma das coisas que no mercado brasileiro cresceu bastante. Muito, vem crescendo. E eu gostaria primeiro de saber qual foi a grande tendência quando você iniciou nesse ramo de fabricação de adegas climatizadas que te puxou a começar a fabricar adega. Porque naquela época nós não tínhamos assim essa constância e essa coisa o hábito de tomarmos o vinho. Assim. Foi um pouco mais atrás, uns 15 anos atrás. Eu sempre fiz marcenaria, nasci nessa área. E de vinho eu não conhecia nada, nunca tinha feito nada para vinho, nem imaginava. Aí uma pessoa que tinha uma importadora me chamou e deu uma revistinha americana que tinha lá os casulos, aquela modulação e tal, para garrafa, champanhe, para magno, enfim, tinha 8 tipos de modulação. E me pediram que eu fizesse um protótipo de cada um. Eu, como bom mineiro, tomador de cerveja e cachaça, imaginava que o mundo do vinho fosse ser o que virou. Com certeza. Aí eu fui para a empresa, sentei, comecei a desenhar aquilo, todo mundo criticou que eu estava ficando louco, para quem que eu ia vender aquilo. Eu fiz uma peça de cada um e levei para a importadora. Lá a gente colocou dentro da importadora, a proprietária me chamou e falou assim, olha, tem uma feira chamada Boa Mesa, você não quer participar lá não? Vamos fazer um negócio lá? Eu falei, Boa Mesa, vinho. Achei aquele negócio meio estranho, não conhecia a feira de vinho. Bem, fiz. A gente fez um standzinho, tipo 3x3. Um cornezinho, colocamos uma modulação toda lá. Fizemos um catálogozinho assim, com uma coisinha bem simples. O pessoal encheu aquilo de vinho e abriu a feira. Quando eu vi aquele negócio louco, tinha vinho para todo lado, todo mundo falando de vinho. Falei, gente, o negócio é... Já com climatização? Não. Era só a modulação. Tá. Aí a gente começamos a vender aquilo durante a feira. E o único stand que tinha fila para comprar era o nosso. Olha que coisa. Comprando vinho e comprando um casulo, modulação. Então, para comprar aquilo você tinha que importar. Sim. Então, terminou a feira, eu achei aquele negócio muito interessante, fui para casa e comecei a pensar naquilo e essa importadora começou a distribuir aquela modulação pra gente. Ela começou a vender em São Paulo, tal, fez uma mala direta, o negócio começou a virar. Aí eu conheci uma pessoa que até hoje ele é meu amigo, ele tem uma rede de lojas. Falou, bem, nós vamos fazer uma adega na minha casa, climatizada. E bom, a marcenaria eu faço, mas a refrigeração eu não sei. Eu vou te dar um livro. Eu me dei um livro do Robert Park, um livro americano. Peguei, mandei traduzir o livro, fui pra casa, li aquele troço todo, falei, bom, vamos arriscar? Então vamos. Aí eu fui, fizemos a primeira. Bacana. Um apartamento dele e tal. Esse cliente até hoje eu trabalho com ele, faço as lojas dele, já fiz um monte de adega na casa dele, é uma pessoa muito bacana. Enfim, aí comecei a fazer. Aí as primeiras 30, as primeiras
até as primeiras 40, eu terceirizava a climatização. Aí eu falei, bom, tá na hora da gente começar a aprender a fazer esse troço, não né? ficar dependendo de terceiro. Aí tinha um pessoal que vendia equipamento pra gente, tinha um engenheiro da Eugin, ele era engenheiro de refrigeração. Falou, me dá uma mão aqui, me ajuda a fazer esse negócio aqui. Pegou, foi lá pra fábrica e tal, e começamos, e foi um ano de apanha aqui, faz ali, corrige aqui, acerta lá e tal. Aí a gente aprendeu, aí comecei a investir em designer, equipamento, em mão de obra. O negócio foi tomando vulto, E hoje já até o mercado internacional procurando por você. Até o pessoal de Nova York, Miami liga pedindo. A gente tem hoje 4.600 adegas montadas no país. Então, Joshua, uma adega de, vamos dizer, para média, estaria no valor de quanto hoje? olha, é muito relativo, Cacau. Uma adega, ela parte de... Você tinha umas portáteis, você continua fabricando? Não, parei. Devido à importação da China, que esse produto começou a vir da China, um custo muito baixo, o produto, a qualidade muito inferior à nossa, então, para a gente regredir, chegar naquilo, eu cheguei à conclusão, vamos sair fora, vamos ficar só nas especiais, só em clientes especiais, tudo que a gente faz, nada é feito repetido. Eu tenho um espacinho que eu faço, eu tenho um espaço gigante que eu faço, enfim, tudo é projetado. Nada é feito assim. Muitos arquitetos do Brasil trabalham com a gente, alguns vêm com alguns projetos novos, a gente desenvolve o projeto dele também, dentro da área técnica, o que é possível fazer na adega a gente faz. Enfim, hoje a gente, dentro da fábrica só se fala em adega, sala de degustação, que é uma parte de marcenaria, e loja de vinho. Essa adega que você me mandou, é muito interessante o tamanho dessa adega. São para 8.500 garrafas. 8.500 células. É um negócio bacana. Em termos de adega, assim, residencial, acho que é a maior que eu já fiz até hoje. Em termos de tempo de fabricação e entrega, porque deve ser monstruosa a casa para se adaptar a uma adega desse tamanho. A partir da hora que liberou, a civil terminou todo o processo, terminou toda a parte civil, a gente vai lá, tira a medida oficial, né? Ratificamos todos os detalhes, eu faço um projeto técnico, o cliente assina aquilo, está tudo certo, isso aqui, o engenharia acompanha tudo, está tudo bom. E nós vamos botar em produção. Por exemplo, uma adega dessa a gente levou de produção, entre usinagem, corte e montagem, foi mais ou menos uns 20 dias. Tá. Ela vai ser montada mais ou menos, acredito eu, de 10 a 15 dias também poder montar. Ela tem 11 máquinas, 11 equipamentos. O trabalho é muito grande quando você fala assim, a procura pelo pessoal de fora, daqui do Brasil, fora, Miami, enfim. Existe a variação de temperatura. Isso influencia em motores, nos equipamentos de refrigeração. Veja bem. O mercado lá é o mesmo que o nosso aqui? Não, isso é dificultado para vocês, isso? Eu acredito que se for, por exemplo, no Canadá, um país que chega a ser 30, 40 graus abaixo de zero, a coisa vai mudar e eu preciso desenvolver esse processo. Agora, Miami, Orlando, da região do ali, é clima quente, é o que a gente faz no Nordeste, fazemos em Manaus, Porto Velho, é o mesmo processo. Você vai engrossar um pouco mais o investimento térmico, vai botar um equipamento mais forte, enfim, vai ver quantos quilocals tem aquele ambiente, você vai fazer um processo para poder funcionar. Abaixo de zero eu nunca fiz. Sim. Não sei o que vai acontecer, até então a gente nunca fez. Bacana. Já fiz na Argentina, mas lá normal, não tinha nada. O mais frio lá seria 2 graus, 3 graus, não tem problema nenhum. Tá. A produção, é equipe própria, você monta um local, prepara tudo na fábrica. Nada terceirizado, nada. Tudo. Projeto, montagem, tudo é nosso. Até o vidro da adega eu mesmo que monto. Eu só compro o vidro temperado, as espessuras técnicas que a gente precisa, com filtro de UV. Aí na fábrica eu tenho uma máquina que eu monto a câmara de gás, boto o gás de argônio, a resistência elétrica para não suar, aquela coisa toda. Tudo é feito lá. Agora me diz outra coisa. Esse mercado, como é que você enxerga o momento que nós estamos vivendo? Crise você passou por várias crises, né? A vida ensina muito. Né? Mas eu digo, essa crise não imposta e não passada porque você procurou, mas essa que o próprio país está atravessando. Está prejudicando, está atrapalhando? Que não prejudicou, é claro, prejudicou. Nós tivemos que reduzir custos internos, tivemos que baixar o
markup da empresa. Sim. Nós estamos hoje vendendo para manter os funcionários, para não mandar ninguém embora. Até hoje não mandamos ninguém, graças a Deus, continua toda a equipe nossa, todo mundo está lá. Eu tenho funcionário de 20 anos, 25 anos de casa, é tudo irmão, é como se fosse da família. O que a gente está fazendo? Nós estamos tentando superar de uma forma, economizando, produzindo mais, enfim, inventando normas técnicas um pouco mais aprimoradas. Okay. Mas eu acho que vai dar para sair, sem problema nenhum. É mais um momento. Mais uma fase. Mais uma fase. Agora, Jorge, me diz aqui. A tendência de crescimento é grande. Nesse mercado, eu acredito que seja muito grande. Porque nós não tínhamos o hábito do vinho. Não. Essa coisa, eu acredito que começou principalmente na Inglaterra. Eu li alguma coisa a respeito há um tempo atrás, dizendo o seguinte, que quem foram os grandes indutores do conceito de se tomar vinho lá foram os jovens. Por quê? Com os espumantes. Eu faço a seguinte pergunta a você. Aqui no Brasil, você acredita que ainda os nossos jovens, quer dizer, na minha época de juventude, nós tínhamos aí as casas, que na época tinham as champanhes, que eram famosas, né, dos grandes nomes. Sim. E que a gente tomava naquela época. Hoje chama-se de espumante. Lógico, existe um diferencial muito grande entre o champanhe. Então, isso afeta, e você acredita que isso possa afetar em termos de volume? O número de clientes hoje na faixa etária de 30 anos a 40 anos está aumentando muito. Hoje, se duvidar, 70% da nossa clientela nova é pessoa nova, de 30 anos para frente. Sim. Tem garoto de 25 anos que está pensando em adega. Sim. Quando eu comecei a fazer a adega, o consumo per capita brasileiro não chegava a 1 litro ano. Consumo per capita 1 litro ano. Recentemente, o Dânio Braga comentando comigo lá no Rio, o Brasil ainda não chegou a 3 litros per capita ano. Pra você ter uma ideia, a Argentina é 30. A Europa tem região que é 50, 60. Uhum. Então, acredito eu que tem muita coisa para se fazer ainda. E no Brasil hoje tem diversos importadores que fazem um trabalho muito sério. Eles pegam um negócio bacana, bem profissionalizado. O restaurante hoje que não tem uma adega bacana, ele está perdendo muito no cliente, no ticket médio. Você tem vários clientes, restaurantes muitos, de renome, bacana, coisas bonitas. A gente está mostrando aí muita gente. Graças a Deus, muito. Lá do Rio Grande do Sul até o Brasil inteiro. O Brasil todo tem aí. Porto Velho, eu fiz uma adega em Porto Velho. Eu cheguei, desci do avião, a gente foi até o restaurante, sentando lá, o pessoal tava tipo aí uns 40 graus, tinha dado uma, sabe aquela coisa que você fica... olhei pra fora, tinha umas 8 mesas, todo mundo tomando vinho. Fiz uma adega dentro do restaurante, o camarada vende vinho lá. Como é que você vai beber vinho? E bebe, o pessoal hoje, no Acre, Rio Branco, Manaus, brincadeira. Você vê, o mercado vai se adequando, vai se adaptando às modificações, às mudanças e às tendências. Tendência é uma das coisas que são fantásticas. Saúde, né? Saúde. Se nós formos falar de tendência, você pega dentro dessa área que nós estamos conversando, a adega climatizada, o vinho, enfim. Você pega a tendência também lá fora. Na Inglaterra também. O número de sommelier maior é o de mulheres do que dos homens. É curioso. E uma das coisas que aqui no Brasil existia uma certa reticência com relação a isso, que era muito difícil você ver uma mulher sendo uma sommelier. Hoje você já encontra. Lotado. Muito, bastante. Elas têm confraria hoje. Tem confraria. Muitas mulheres têm confraria, com espumante para seco, vinho. Entende muita mulher, tem muito de vinho. Tem cada uma aí que sabe tudo. Ana Rita mesmo, que era da Espanha, ela é cozinheira e tem muito de vinho. Você conhece ela? Conheço. É brincadeira, conheço muito. Ela fez um trabalho legal com vocês, né? Fez, trabalhamos muitas vezes. Foram parceiros. Na Espanha a gente fez muita coisa e tal. A Espanha é uma das pioneiras, não? Foi um dos pioneiros no mercado de vinho. Hoje tem uma rede de loja muito grande, então firme aí. Nós vamos chamar o nosso comercial e nós voltamos em seguida.
Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Voltamos com o nosso programa. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa de estreia, nessa segunda parte, o Joshua, empresário na área de fabricação de adegas climatizadas. Que é um prazer muito grande, uma pessoa que tem conhecimento, vasto conhecimento, embora o nosso tempo seja curto, para tratarmos de tantos assuntos, né, que possam estar esclarecendo muita coisa aos nossos telespectadores, mas novas oportunidades nós vamos ter com o Joshua. Eu quero deixar aqui uma última pergunta, Jorge, é o seguinte. Vocês estão com showroom São Paulo, vocês têm Rio de Janeiro... São Paulo, Rio, Brasília, estamos inaugurando agora Cuiabá, Salvador e pro ano que vem Miami. Opa! Legal. E representantes no país todo a gente tem, norte a sul. Tem, fora os arquitetos, nossos parceiros e tal, estamos aí. Bacana. A nível nacional total. Nós desejamos bastante sucesso. Obrigado. Quem quiser um contato com vocês, pode ligar para... 4727-1404. 011 é o código. Perfeito. E nós vamos chegando aqui ao nosso programa. Uma satisfação muito grande termos iniciado essa nova etapa do nosso trabalho na área de gastronomia. Eu não posso deixar de agradecer ao TV, na pessoa dos técnicos, do Luquete, e também jamais deixaria de agradecer a equipe que trabalha e atua comigo, Tatiana, o Eric, a Denise, Ornelas, enfim, sem eles nada a gente conseguiria fazer. Os nossos planos são vastos, de podermos mostrar um trabalho bem diferenciado dentro da gastronomia, mostrando coisas muito interessantes e simples, mas que fazem as coisas acontecer. Até a semana que vem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.